mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A obediência à vontade de Deus. Precisamos entender o quão crítico é e o que traduz de fato a obediência, pois ela vem somente com o conhecimento, com o compromisso, com o amadurecimento na fé, pois é na obediência que expressamos o quanto temos sido discípulos de Jesus, o quanto temos tomado a nossa cruz e seguido o modelo de Cristo. Precisamos entender que o altar do sacrifício é a cruz, e a expressão desse sacrifício que fazemos na nossa cruz, morrendo para os nossos desejos e vontade, seguindo o modelo de Cristo que traduz em obediência ao Pai, se revela na medida que amadurecemos e na medida que obedecemos à vontade de Deus. José é um exemplo disso para nós. Lá em Mateus 2, 13 a 15, quando ele fala para José fugir para o Egito, diz assim: depois que os visitantes foram embora, ou seja, os reis vamos dizer assim, do Oriente que vieram fazer as oferendas, os 3 reis, diz assim: um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levanta-te, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. O que é importante entendermos? A obediência leva ao cumprimento das profecias e ao realizar da vontade de nosso Deus. Mas quando obedecemos, quando temos essa prontidão que José expressou, que teve o sonho, entendeu o que era para fazer, no meio da noite após acordar, pega a criança, a mulher e vai para uma terra desconhecida para ele, nós precisamos compreender que nós somos chamados para viver essa obediência, essa prontidão em obedecer. Mas nós temos que crescer, temos que amadurecer, temos que viver a vontade de Deus. E essa é uma jornada de aprendizagem, de crescimento. Obedecer à vontade de Deus é resultante de conhecermos o nosso Deus. E sabemos que a vida eterna está no conhecimento de Deus. Por quê? Porque à medida que nós conhecemos, mais nós nos entregamos e nos submetemos à vontade de Deus e mais revelamos a sua vida, porque manifestamos as suas virtudes e andamos segundo a sua vontade. É disso que trata o reino de Deus. É disso que fala a vontade de Deus para as nossas vidas. Aprendermos a nos submeter ao nosso Deus, a viver a sua vontade, a viver seu querer, a andar conforme que ele nos chama para vivermos, mas entendendo que só fazemos isso quando compreendemos o que é ser discípulo de Jesus. Pois, se não negarmos a nós mesmos, se não tomarmos a nossa cruz e se não seguirmos o modelo de Cristo, ou seja, seguirmos o processo de obediência à vontade do Pai, nós não experimentamos da verdadeira vida que Ele tem a nos oferecer. Não se trata da nossa salvação, pois só podemos fazer isso se entendemos a salvação que nos é concedida pela graça por meio da fé na obra que Cristo realizou naquela cruz em nosso favor. E mais, nós precisamos entender que somos chamados para nos ofertarmos naquela cruz, para fazer de nossas vidas o sacrifício na cruz, na nossa cruz, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. E entendermos que o altar onde oferecemos o sacrifício é a cruz, e é na cruz que nós morremos para nós, para vivermos plenamente a vontade de Deus. Não se trata de outra coisa.
mas de expressão do querer de Deus e do viver de Deus neste mundo, entendendo que somos peregrinos neste mundo, buscamos uma pátria celestial. E mais do que isso, é da vontade do Pai que nós tragamos esse reino, essa pátria, para ser revelada neste mundo, e só fazemos assim agindo como um filho de Deus, expressando as virtudes, pois fazemos o reino de Deus conhecido quando andamos segundo os valores eternos. Que a gente entenda, compreenda isso e que possamos ser oferta em favor das pessoas, vivendo em obediência à vontade de Deus, como José fez. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.